Pergunta sobre dilatação térmica. Por que os corpos dilatam ao aumentar de temperatura? A temperatura mede o grau de agitação das moléculas, é verdade. Então um átomo frio, a eletrosfera dele vibra menos. Quando eu esquento esse átomo frio, a eletrosfera começa a vibrar mais, ocupando maior espaço. Já que os átomos aumentam de volume ao aumentar de temperatura, os objetos dilatam quando aumenta a temperatura. O amigo perguntou, professor, então quando a gente está com febre, a gente fica mais gordo, a gente engorda? Na verdade não é o aumentar a massa, né? Tu vai ficar com um volume maior, teus ossos ficarão mais compridos, né? Tua musculatura fica ocupando um espaço um pouquinho maior, mas nunca vais olhar para alguém e vais falar assim, nossa, que febrão, hein? Isso não existe. Essa dilatação tu não percebe, precisaria de um equipamento muito sensível para medir esses milímetros que tu ganhou enquanto febril, certo? Então não vamos nos iludir. Aliás, seria legal, já que nós vamos trabalhar com dilatação térmica para te estimular, vamos pensar em que situações do dia a dia será que é importante conhecer a dilatação térmica dos objetos. Na verdade tu pode não perceber, mas no teu dia a dia tem várias coisas na tua volta, por exemplo, agora, que é indispensável saber a dilatação térmica para depois não dar problema. Pode até matar as pessoas não conhecer dilatação térmica. Aonde? Do ponto de vista da engenharia, aqui na sala de aula, bem próximo da gente. Os azulejos, a própria apostila tem um azulejo ali, né? A apostila está mostrando, ó, o cara que assentou o azulejo teve que usar aquele espaçador, que é aquele negocinho de plástico lá, ó, para que ele deixasse um certo espaço entre os azulejos. Por quê? Porque do inverno para o verão, esses azulejos aumentarão de tamanho. E vão dilatar. Se tu não tiver espaço entre os azulejos e todos crescerem juntos, não vai ter espaço para eles crescerem, né, no chão da sala. Um vai começar a espremer o outro, vão descolar do chão, vão quebrar. É muito comum, né, na casa de vocês, de repente tem uma parede lá que começou a sair os azulejos. Via de regra, isso foi ocasionado pelo não respeito ao espaçamento entre os azulejos. Sabe como é o nome dessa coisa que fica entre os azulejos? Rejunte flexível. Por que o nome dele é flexível? É porque é ele que vai ser espremido quando, né? Porque ele é flexível, parabéns. Porque é ele que vai ser espremido no inverno, é ele que vai ocupar o espaço extra que vai sobrar entre os azulejos no inverno, na verdade. No verão ele vai ser espremido, no inverno ele vai dilatar um pouquinho. Mas como que ele vai dilatar? Na verdade é que ele está espremidinho entre os azulejos. Quando os azulejos encolherem, esse friso entre os azulejos deveria aumentar. E como aquele material é um material flexível, ele aceita ocupar esse tamanho a mais como uma esponjinha que está dilatando, né, que está absorvendo aquela contração. Muito mais comum do que no chão é na parede, né? No banheiro, por exemplo, que geralmente é azulejado, como os azulejos são menores, o espaçamento entre eles é menor. Aí o cara já está assentando azulejo há 10 anos. Ele se acha o máximo. Sou o rei do assentamento de azulejo. Ele faz no olho. Ele para de usar o espaçador. Aí chega uma hora que ele erra no olhômetro dele. Um verão um pouco mais quente, começa a descolar os azulejos do banheiro. Via de regra, não é a qualidade da argamassa que gera isso, e sim o desrespeito ao espaçamento. Tu imagina, né? O engenheiro estudou a vida toda para fazer os cálculos e descobrir quanto é que o azulejo vai dilatar. O pedreiro, na hora de aplicar, não leu a caixa do azulejo, onde o fabricante diz qual é o espaçamento, dá problema. Mas além desse problema bobo de azulejos descolarem nas nossas vidas, que outros problemas técnicos muito mais graves podem haver na dilatação térmica? Pior é que, legal, gostei, interessante, é verdade. É verdade, não precisa nem segurar às vezes, né? Tirou um copo do micro-ondas muito quente, bota ele perto de uma janela para dar uma esfriada. Se esse vidro do copo não for especial, vai dar um problema. Porque o copo está com um líquido aquecido na parte interna. A parte interna do copo quer dilatar. E vento frio começou a bater na parte externa do copo, fazendo com que a parte externa queira contrair-se. As moléculas de dentro querendo aumentar de volume, as moléculas de fora querendo diminuir de volume. Isso vai gerar uma força interna no material e
uma trinca, quebrou. É possível, né? Eu já vi algumas vezes o copo explodir, aparentemente a partir do além, né? Mas na verdade é uma dilatação térmica. Mas digamos que ainda não é um problema grave. Tem problemas muito mais graves da engenharia que podem fazer as pessoas morrer com o não cumprimento de algumas normas. Por exemplo, quando vocês passam pela ponte, tu já viu que tem umas emendas na ponte? Tu acha que é pra bonito aquela emenda? Será que é pra bonito? Já viu umas emendas de metal assim, ó? Garras metálicas assim, a ponte toda. Tem várias emendas dessas. Adivinha pra que tem garras metálicas desse jeito? Pra ponte no verão poder crescer e no inverno poder contrair sem quebrar a ponte. Muitas pontes já quebraram por dilatação térmica. Muita gente já morreu por isso. De tanta gente morrer, as pessoas começam a se perguntar por que caiu a ponte? Aí eles começam a medir e perceber que a ponte ela tem que aumentar e diminuir de tamanho ao longo do ano. Por isso que um dos lados da ponte nunca é chumbada no chão, é sempre apoiado em roletes, para que a ponte possa mudar de tamanho ao longo do ano. Muito louco isso, né? Então tu vê, é indispensável para esse prédio continuar em pé ao longo dos anos que os engenheiros tenham calculado as dilatações nas vigas e tenham projetado o prédio para sofrer essas dilatações sem preocupações. Torre Eiffel. O famoso cartão postal francês, ela chega a crescer 30 centímetros do inverno para o verão. 30 centímetros. Claro que do verão para o inverno ela volta a encolher aquele tamanho que ela cresceu, né? Certo? O Concorde, o único avião supersônico comercial que já existiu, ele crescia uns 20 centímetros enquanto voando. Ele aquecia tanto com o atrito do ar na fuselagem que o avião todo ficava tão aquecido que dilatava uns 20 centímetros devido ao aquecimento. Bizarro, né? Um avião ficar 20 centímetros maior de tão aquecido que ele ficou. Já viram alguém de vocês já andou de trem? É muito legal andar de trem, né, cara? O dia que tu puder, tu pode ir lá um pouco mais pro sul, lá pegar a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, né? E ir até Orleans de trem, é um passeio bem interessante. E tu vai perceber que o trem fica passando, né? Toda hora o trem tá passando em alguma coisa, né? É um espacinho que eles deixam entre os trilhos. Por que se deixa um espacinho entre os trilhos? Porque o ferro ele dilata. Pois é, porque no verão esse ferro vai querer crescer e se não tiver espaço para crescer, um trilho empurra o outro e destrói toda a estrada de ferro. Houve um engenheiro dos Estados Unidos que projetou uma estrada de ferro por uma temperatura máxima de 50 graus. E teve um verão que deu 54 graus naquela região. Eles perderam centenas e centenas de quilômetros de estrada de ferro que teve que ser reconstruída do zero, porque os trilhos ficaram em zigue-zague, todos tortos, devido à dilatação térmica. Devido à dilatação térmica, tu vê, né, cara? Um detalhezinho tosco ali de projeto arruina. Imagina as cidades que sobreviviam em função desses trens que transportavam carga para as cidades, né? Tu pode simplesmente tirar uma cidade do mapa porque tu estragou uma ferrovia que alimentava aquela cidade. Vai demorar anos para reerguer a ferrovia, para reconstruir. Muitas pessoas morrerão, muitas pessoas passarão fome devido a esse cara que não teve o bom senso de botar uma margem de segurança maior. Talvez o maior erro de dilatação térmica da história do mundo ainda hoje foi o acidente com a Challenger. Um foguete, né? Um foguete levando um ônibus espacial para ficar em órbita alguns dias aí, fazer experimentos fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Estava 5 graus mais frio do que o esperado no dia do lançamento. Aí os engenheiros ficam se ligando, né? O engenheiro que projetou a turbina, o engenheiro que projetou o tanque de combustível, o engenheiro que projetou uma série de máquinas e equipamentos, eles ficam ligando um para o outro para ver se vai ser possível fazer o lançamento, já que está 5 graus mais frio do que o esperado. Os engenheiros ficam um pouco inseguros, mas não, vamos perder muito dinheiro se a gente esperar o próximo dia ideal, vamos fazer hoje. Foram fazer o lançamento com a trepidação, a borrachinha que vedava o tubo de combustível, o tanque de combustível, começou a vibrar e a borrachinha ficou um pouquinho mais contraída do que o esperado, vazou o combustível por ali e BUM! Mais de $1 bilhão foram queimados. E 8 vidas humanas perdidas, atrasando o desenvolvimento tecnológico do planeta Terra em 20 anos. É o que os especialistas pensaram, né, na época. Então tu vê que loucura, né, cara? A tecnologia de hoje não é mais avançada porque alguém, na hora de projetar uma maldita borracha que veda um tanque de combustível, não projetou com segurança suficiente para poder lançar
5 graus mais frio do que estava. Tu vê, cara, era só 5 graus para uma pessoa botar um casaquinho e deu. Mas nesse caso, $1 bilhão foram perdidos, 20 anos de pesquisas perdidos e 8 vidas, né, perdidas. Muito louco. Último detalhe, que eu acho muito legal, cara, mostra em que ponto nós chegamos da engenharia, né? Vocês já ouviram falar num avião chamado Learjet? É o avião dos grandes astros aí do mundo, né? O cara que é riquíssimo, ele anda de aviãozinho, de jatinho para cima e para baixo, e o jatinho dele é um Learjet. É o jatinho projetado pelo John Lear, grande engenheiro norte-americano. Para economizar custos, o John Lear projetou o jatinho dele de tal forma que ele tem duas metades a fuselagem dele, a estrutura, o chassi dele, né? Aí tu vai soldar, tu vai parafusar essas duas metades das asas, do chassi das asas, com um único parafuso. Único parafuso esse, que custa $500 e que é colocado bem no meio da aeronave. Esse parafuso ele vem da fábrica resfriado a menos 194 graus Celsius, num potinho de gelo, isoporzinho. Aí tem um engenheiro, que é o engenheiro instalador desse parafuso, e tem 2 engenheiros fiscais. Aí chegou na hora da instalação desse parafuso de $500. Então o clima na fábrica fica pesado nessa hora, vem o engenheiro instalador com uma parafusadeira na mão, 2 engenheiros engravatados fiscais olhando ele e com um cronômetro na mão. Ele tem 12 segundos para instalar o parafuso. Se ele não instalar um parafuso em 12 segundos, aquelas duas metades da nave serão recicladas e o parafuso também não poderá ser aproveitado, vai ser jogado fora. Então vai dar um atraso fenomenal na empresa se esse animal não botar o parafuso em 12 segundos. Aí eles vão lá, valendo, o cara tira o parafuso do negócio, pega a parafusadeira, botou e levanta os braços, confirmando que ele terminou de aparafusar o parafuso. Os engenheiros fiscais param o cronômetro, se tiver dado abaixo de 12 segundos, está tudo correto. O mais legal é que se tu tentar tirar o parafuso, já não sai mais. Por quê? Porque ele esquentou, ele dilatou e a dilatação foi calculada para nunca mais ele sair dali. Não dá mais de desapertá-lo. Se tu tentar desapertar ele, tu vai destruir o parafuso e ele vai continuar no lugar dele. Certo? Incrível isso, né, cara? Tu vê, existem coisas hoje na engenharia que a gente não aperta com força, porque não precisa. Basta tu colocar o objeto, esperar ele esfriar, que ele vai ficar ali para sempre. Porque o engenheiro calculou quantos micrômetros ele vai dilatar depois de aquecido, fazendo com que ele fique preso ali para sempre. Nunca mais vai afrouxar esse parafuso. Que loucura, né? É assim que se colocam, por exemplo, os parafusos dos reatores atômicos. As turbinas dos reatores atômicos, elas são parafusadas com parafusos de 15 quilos, 2 parafusos de 15 quilos em cada um das porcas, né, dos eixos, e eles, para ser retirado, precisa de um maçarico para tu esquentar ele e poder tirar ele depois com uma chave de boca, obviamente, de uns 2 metros de tamanho. Então tu vê que loucura, né, cara? Como a engenharia chegou num nível a ponto de tu calcular a dilatação térmica, colocar o bicho lá e não se incomodar mais. É assim, por exemplo, o rolamento de trem. Para tu colocar um rolamento de trem no lugar, tu primeiro tem que esquentar ele e tirar ele. E quando tu vai colocar um novo rolamento, tu pega o rolamento, bota numa chapa de misto quente, espera atingir a temperatura certa, pega com uma luvinha e encaixa o rolamento quente. Depois que tu encaixou ele, na hora que ele esfriar, ele vai contrair quando esfriar e vai prender no mancal, no eixo, sem parafuso. É a própria dilatação, a contração térmica que faz o rolamento ficar preso no eixo. Muito louco. Não tem parafuso, professor? Não, sem parafuso. Tudo que esquenta, dilata e esfria. Quase tudo. Tem poucas exceções para isso. A água é uma das raras exceções. A água possui o que a gente chama de dilatação anômala. A água possui uma dilatação anômala. Não entendi, professor. A densidade máxima da água ocorre a 4 graus Celsius. Ou seja, quando eu resfrio água abaixo de 4 graus, em vez de ela contrair, que é o esperado, ela dilata. Ferro também. Ferro tem uma temperatura na qual ele vai apresentar uma dilatação anormal. A dilatação anômala da água é indispensável para a vida na Terra.
A vida na Terra só é o que é graças à dilatação anômala da água. Os criacionistas, aqueles que acreditam que Deus projetou o universo, usam inclusive esse argumento para tentar provar a existência de Deus. Ó, a prova da existência de Deus é o fato de a água dilatar anomalamente e isto ser indispensável para a vida na Terra. Se Deus não tivesse projetado a água, não existiria vida na Terra. Então tem muita gente que tem esse argumento para provar a existência de Deus. Eu acho um argumento interessante, embora eu discorde. A dilatação anômala do ferro também tem uma importância. Ela tem uma importância grande no entendimento de como é que materiais mais densos que o ferro foram gerados no núcleo das estrelas. Certo? Então a galera no começo começou a se perguntar por que a gente consegue gerar tungstênio, ouro, materiais mais densos que o ferro e mais complexos, sendo que o ferro é assassino de estrelas. Quando o ferro começa a ser gerado no interior de uma estrela, a estrela explode numa supernova. Então foi um grande enigma no início, né? Descobrir como é que os elementos mais densos que o ferro foram gerados. Aí depois eles perceberam que na própria supernova, a pressão gerada durante a explosão gera um pouquinho de outros materiais mais densos que ferro. E por isso que eles são tão mais raros que o ferro. Então até o ferro é um material comum de a gente encontrar na natureza. A partir do ferro, esses materiais são raros porque para gerá-los eu precisaria de uma supernova, de uma explosão de uma estrela que estivesse fundindo ferro no seu núcleo. Então tu vê que legal, né? Hoje a gente entende a história da humanidade em função da gente descobrir de onde é que os átomos vêm, né? Da explosão das estrelas. E o ferro então entra nessa jogada aí. Mas para a vida na Terra, assim, a gente não tem nenhuma ligação mais importante, né? Exceto pelo fato de vocês terem ferro na hemoglobina de vocês, né? E se os átomos de ferro não existissem, o ser humano não existiria. Certo? Interessante essa visão. Queria que alguém me ajudasse. Vamos tentar entender por que a dilatação anômala da água é indispensável para a vida na Terra. Essa é uma questão muito bonita. Já comentou? Já comentei, eu comentei, então já comentei. Explique para nós, meu querido. Que a água, ela, lá no nossos abissais, assim, tem como que é Por isso que eu repito, entendeu, cara? Só para te mostrar, eu sei, eu entendi. Tá ótimo a tua explicação. Eu só quis mostrar para vocês que eu repito as coisas 1000 vezes e mesmo assim vocês não aprendem. É por isso que tem que repetir a 1000ª vez. E nunca aprenderão se não exercitarem. Se tu não chegar na tua casa e não comentar com teus pais, isso que eu te comentarei agora, amanhã eu vou te perguntar, tu já não vai lembrar. Aí um de vocês comentou com os pais, porra pai, tu sabe o que eu descobri hoje na aula? Foi assim, assim, assado. Pronto, tá estudando. Né? E quem é que diz isso? Os pesquisadores de educação, que fazem pesquisas com milhares de pessoas. Não é fácil provar todas as ligações que fazem com que a gente saia da dilatação anômala da água e chegue na vida na Terra. É uma série de ideias. Alguém arrisca a primeira? Perfeito. Por que sem a dilatação anômala da água, a água do planeta Terra estaria toda congelada? Primeiro ponto importante. Porque a água ia ficar mais densa, ela ia A água ia ficar mais densa ao congelar, afundaria na região dos polos. Uma nova camada de água congelaria e afundaria. Este círculo faria com que os oceanos congelassem a partir dos polos, quase até o Equador, se não até o Equador. Então o planeta ficaria com água congelada em volta dele todo e nós sabemos que a água líquida é indispensável para a vida na Terra como é. Concorda comigo? Para a evolução ter ocorrido da maneira como ocorreu. Então vamos lá. A água é dilata de maneira anômala. Com isso o gelo flutua. O gelo flutua. Então a água tem dilatação anômala. Consequência, o gelo flutua. O gelo flutuando formam finas ou grossas camadas de gelo nos polos. Formam grossas camadas de gelo no polo. Gelo é um bom isolante térmico ou é um mau isolante térmico? O gelo é um bom isolante térmico. Quarto evento da concatenação de ideias. Grossas camadas de gelo, que é um bom isolante térmico, defende a água da parte inferior do congelamento. Então os oceanos continuam líquidos. Quinta ideia da explicação, quinta ideia concatenada. Oceanos líquidos fazem com que os oceanos continuem podendo fazer parte da cadeia alimentar do planeta e, mais importante, os fitoplânctons que geram oxigênio. Beleza? Então observem, cara, tem 7 ideias importantes por trás da explicação. Eu repeti isso ano passado, eu já tinha falado isso esse ano. Terceirão eu vou repetir mais algumas vezes, chego no final do ano, me prove por que
a dilatação anômala da água é fundamental para a vida na Terra. Nem meus melhores alunos conseguem lembrar de todas essas ideias. Tu vê que legal, né? Então, primeira coisa, lição da vida, humildade. Tu pode ter escutado 1 bilhão de vezes a informação. Se tu não ajeitou ela por conta própria na tua mente, ela não é tua. Ela não é tua, tá? Eu lembro na 5ª série, a professora doida. Porra, eu expliquei pra vocês ano passado. E eu falava, professora, me desculpa, eu podia jurar que a senhora nunca me falou isso na vida. Mas fui eu que dei aula pra vocês, eu falei. Essa professora, ela não lembrava que as crianças aprendem no 6º, esquecem no 7º, aprendem no 7º, esquecem no 8º, aprendem no 8º, esquecem no 9º, aprendem no 9º, chegam no 1º ano do ensino médio, não sabem nada de frações, não sabem resolver equação, certo? É o que aconteceu na vida de 50% de vocês. Por isso a humildade, certo? Sempre importante. Professor, o senhor já falou isso. É verdade, tudo isso que eu estou te falando hoje, exceto o que eu vou começar a partir de agora, já tinha sido falado, e espero que agora seja teu. Espero que eu nunca mais precise repetir isso. E eu vou te desafiar. Eu vou te desafiar na próxima avaliação para ver se tu realmente sabe. Muito bem. Pois não. Boa, adoro. Alguns congelam de baixo para cima, porque a água, quando ela vai congelar, ela vai para baixo. Mas tem alguns líquidos que ela congela de baixo para cima. Tudo a ver com a aula. E aí, galerinha, o que vocês têm para me falar disso? Alguns líquidos congelam de cima para baixo, outros líquidos de baixo para cima. Quais líquidos de lá congelam de baixo para cima e quais líquidos congelam de cima para baixo? Líquidos com dilatação anômala, então, congelarão de cima para baixo. Exemplo, água. Então, os outros... Pronto. Tu vê, né? Aquilo que tu pegou no programa, certo? A explicação para aquilo está aqui. Ó. É isso que é importante tu perceber, entendeu? O programa te deu uma ideia solta. Ah, existem líquidos que congelam de cima para baixo, outros de baixo para cima. Legal. Agora tu já sabe o porquê disso. É que tem a ver com a convecção, com o fato de ao esfriar, a maioria dos objetos encolher e ficar mais denso e afundar. E raros objetos é que ao congelar tendem a flutuar. Por exemplo, eu tenho uma piscina de álcool e eu pego um pedaço de álcool congelado e coloco na piscina de álcool. O pedaço de álcool congelado afunda. Tudo bem para vocês? Eu pego uma piscina de gasolina e pego gasolina congelada, solto em cima da superfície da piscina de gasolina. Gasolina afunda. Eu pego glicerina e pego um cubo de glicerina congelada, piscina de glicerina líquida, boto a glicerina congelada na piscina de glicerina. Afunda. A nossa exceção é a água. E o ferro que eu citei, né? Uma piscina de ferro fundido. Pego o ferro congelado e coloco em cima. O ferro vai flutuar no ferro fundido. Olha que curioso. Certo? Professor, da onde isso? Por que a água se dilata abaixo de 4 graus? Abaixo de 4 graus, as pontes de hidrogênio que afastavam as moléculas começam a se enfraquecer e aí então as moléculas acabam ficando mais próximas umas das outras. Tem a ver com as pontes de hidrogênio. Muito bem. Adorei a colocação. Pessoal, o negócio é o seguinte. Quando a gente trabalha com dilatação térmica, a gente vai trabalhar com 3 tipos de dilatação. A linear, a superficial e a volumétrica. Linear, superficial e volumétrica. Antes de eu te mostrar a fórmula da dilatação linear, a fórmula da dilatação superficial ou a fórmula da dilatação volumétrica, eu queria te perguntar, do que tu acha que depende a dilatação? Ou melhor, quais fatores interferem na dilatação térmica? Boa! Primeira resposta já foi dada.
quais fatores interferem na dilatação térmica? O primeiro deles é o material, com certeza.